Salve, salve, seja muito bem-vindo. Esse é o Vim Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Gabriel Melo, corretor de imóveis aqui de São Paulo, aqui da grande São Paulo, né, Gabriel? Isso aí. Suzano, Mogi das Suzano, Cruzes, Alto do Tietê. Alto Tietê. Legal, muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite. Confesso que eu estou um pouco nervoso aqui, né? Dividir o palco com grandes nomes do mercado imobiliário. Você sabe bem, mas para a audiência, eu sou um dos fãs do programa, né? Sempre que sai um episódio novo, acompanho, é, vejo quem é o entrevistado, vou atrás, pesquiso o nome da pessoa, tento me relacionar ali com o pessoal. Eu sou realmente um fã do programa e fico lisonjeado de Boa. participar aqui. Vamos conhecer também um pouco da trajetória do Gabriel. E você que está nos acompanhando no YouTube, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha com mais gente dos seus grupos, dos seus colegas. É importante a gente chegar a nossa mensagem para mais e mais pessoas. Você que está no Spotify, siga o nosso canal também, deixa a sua avaliação, porque quanto mais gente estiver acessando, estiver escutando, melhor a gente faz o mercado imobiliário. E deixar um abraço para todo o pessoal da Plano em Plano, mais um ano conosco, o Everton Costa, toda a galera da Plano em Plano, o, toda a galera, as houses lá da Plano em Plano, você que é corretor, está procurando uma oportunidade boa, manda uma mensagem, vou deixar o link aqui nos comentários. Sempre tem uma oportunidade para você, corretor, em São Paulo, capital, na Grande São Paulo, e agora também no interior. Então, Gabriel, você estava me contando aqui, você está no mercado imobiliário há quantos anos aí de mercado imobiliário? Desde 2008, 2008, são 17 anos. 17 anos. Tem uma, 17 anos. uma carreira aí. E você entra como corretor, Eu entro como corretor na calça branca, não conhecia nada do mercado, né? capital, São Paulo. Capital São Paulo. Eu vim para trabalhar na Elite Lar. A Elite Lar era um braço da Elite Brasil, né? A Elite na época era uma imobiliária forte, robusta Sim. já em lançamento. E eles abriram um braço popular e eu fui contratado, né? Vim para trabalhar na Elite Lar com produtos populares na época, né? Para lançamento. Para lançamento. Muita gente do mercado acaba entrando na corretagem sem conhecer muito e tal, ou quando não tem mais opção, né, do que fazer. Eu fui ao contrário, eu estudei muito o mercado antes de entrar e decidi entrar no mercado imobiliário sabendo, né, dos riscos, sabendo como que era a profissão. Então, larguei toda a minha vida passada e fui picado pela corretagem. E antes você fazia o quê? Antes eu era vendedor de mármore e granito, Então trabalhava você já com já trabalhava com marmoraria. vendas. Sim, Já tinha vendas no. sempre trabalhei com vendas e sempre relacionado à construção civil, né. Sim. Trabalhei em construtoras, tal, trabalhava com na marmoraria eu atendia empreendimentos, então eu atendia construtoras, atendia engenheiro, estava sempre visitando obra, então eu sempre, apesar de não estar relacionado a vendas do mercado imobiliário, eu sempre tive, presente no mercado. E aí depois da Elite você vai para. Eu vim pra Elite Lar no caso, né, o primeiro dia que eu cheguei em São Paulo, né, uma Ah, estrutura. você veio de Ponta Grossa. Eu morava em Ponta Grossa, Ponta no Grossa, no Paraná. interior do Paraná, Isso, é. muda para São Paulo e já começa a trabalhar como corretor. Na verdade quando eu fiz a entrevista eu não morava em São Paulo ainda, eles me chamaram para fazer a entrevista, o pessoal que ficava, né, tentando contratar corretor. Até hoje, não mudou. Mesma coisa. 20 anos e não mudou nada. Quando eu morava em Ponta Grossa, eu tinha, né, o desejo de trabalhar em São Paulo, porque eu sou do interior e sempre a gente pensava ou morar em Curitiba, trabalhar em Curitiba. Minha cidade fica na divisa de onde eu nasci, né, fica na divisa de São Paulo e Paraná, então ou era Curitiba ou São Paulo. E aí eu criei um currículo no esses Infojobs da vida aí, e coloquei o número de São Paulo, e aí me ligaram nesse número de São Paulo pedindo pra marcar uma entrevista, e tal, e eu vim de Ponta Grossa para cá só para entrevista. E aí, né, conheci ali a estrutura da empresa, conheci um pouco do mercado e decidi vir. Então, o primeiro dia de trabalho eu cheguei com as malas já para trabalhar e não conhecia, assim, na prática mesmo, não conhecia o mercado, né? Só de estudar, de pesquisar, de falar com empresas do setor, empresários do setor. E aí cheguei com a mala e cuia para trabalhar aqui na Elite Lar na época.
E depois dessa experiência da Elite Lar, você foi trabalhar em qual imobiliária? Eu fiquei 6 meses apenas 6 meses? Na Elite, tive um bom resultado nesses primeiros 6 meses, passei perrengue aí no comecinho, né, normal. Cheguei aqui em São Paulo e o gerente falou assim: "Agora você vai conhecer o plantão e tal". Foi pra Itaquaquecetuba. Tá pertinho. É, eu falei que parecia a novela Caminho das Índias lá. Fui, né, eh, vender o peixe de um mercado e aí fui para Itaquá, que era um mercado totalmente diferente. Mas trabalhei 6 meses na Elite e depois fui chamado, né, contratado para trabalhar na Brasil Brokers. Na época eles estavam montando o time de online, não tinha time de online, e eu fui como gerente de atendimento online na Brasil Brokers. Isso que Ela ano? 2009, 2008, final de 2008, comecinho de 2009. Eh, a Elite estava, desculpa, a Brasil Brokers estava fazendo uma fusão ali entre empresas, né? Tinha comprado a iPrice, a Delforte e a Frema. Então, no comecinho ali era meio que uma confusão, várias empresas no mesmo CNPJ ali, era é, Delforte e Frema, né, no começo, depois virou Brasil Brokers, e eu acho que hoje está só a Biara, né, Sobe a área. que é o nome da marca hoje aqui. Trabalhei como gerente do online lá cerca de 3 anos na Brasil Brokers. Foi o início do online, praticamente, né? Os Foi primeiros anos início, do online. foi início do online. Quando a gente começou, não tinha, as empresas não tinham setor, né, separado de online. Era ali um ou outro corretor que atendia no online ali. Na Elite Lar a gente já tinha. eh, e aí eles levaram esse modelo para Brasil Brokers para começar, né, startar o online ali da Brasil Brokers. Quanto custava um lead em 2008? Ah, Você lembra? era muito, assim, muito mais barato que hoje, com certeza, E né? a conversão era melhor. Não, sem dúvida. Porque tinha menos Eh, lead, tinha menos corretores trabalhando online. mas tinha menos curiosos, né? Hoje a gente, depois a gente fala do momento de hoje, mas nessa época se gerava menos lead proporcionalmente, mas se fechava muito mais, né? Fechava muito mais. A vantagem que a gente tinha do online era o lead espontâneo, que hoje é muito difícil. Então o cliente entrava no site, ele se cadastrava, passava pelo plantão, né, via lá o outdoor, o QR Code e tal, entrava no site da construtora e esse lead caía para a gente. Então a gente atendia muito mais lead espontâneo do que o próprio lead de campanha, de custo de aquisição de lead, no caso, né? E o lead que era espontâneo era a mesma coisa que o cara passar no plantão e entrar, né? Lead quente, né? Então a gente tinha uma conversão muito boa dos clientes que se cadastravam. A gente tinha plantão até 10 da noite, então pegava o cliente no horário bom dele, né? De atendimento, né? Não precisava esperar o cara passar no plantão no outro dia para atender, já iniciava o atendimento ali. Agora, nessa época era um desafio ter uma equipe só de online. Os corretores queriam trabalhar no stand, né? No plantão, né? Na verdade, não. Não. A gente era o contrário, né? Como o online estava crescendo e os corretores de plantão estavam vendo muito corretor de online chegar no plantão com o cliente já maduro, com o cliente já. Eles queriam fazer online. Os corretores de plantão queriam fazer online. Então a gente tinha muita briga entre equipes do corretor falar que o corretor de online não podia fazer plantão, não podia atender o cliente lá. Então, como era uma novidade, a gente tinha facilidade de montar a equipe e a gente tinha uma conversão legal, né? Porque as empresas não sabiam muito como tratar, porque era tudo muito novo e tal. Então a gente tinha uma conversão legal e tinha problema aí, né, entre os corretores de plantão que acabavam entendendo que eles estavam perdendo o mercado, né? Perdendo uma fatia dos clientes pro corretor online. Nessa época, praticamente pouquíssimas incorporadoras tinham houses. Então, Pouquíssimas, então a pouquíssimas. imobiliária era praticamente única no plantão, né? Que cuidava do produto. Sim, sim. Como a empresa era uma empresa grande, né? A gente geralmente dividia o plantão com uma ou duas imobiliárias do ramo ali e tal, né? A gente tinha, na época, a Brasil Brokers manteve a Biara e a Brasil Brokers, no caso, como concorrentes, né? Para formar ali aquela concorrência e não perder plantão para outras imobiliárias. E a Biara tinha um setor forte também de online na época. Então a gente tinha
um número muito grande de contato, né? Porque as consultoras não tratavam esses clientes que vinham para elas, né? Acabava distribuindo para as imobiliárias. E aí você fica na Brasil Brokers 3 anos. Fico na Brasil Brokers até mais ou menos 2011, por aí. 2011, e depois o mercado estava bem fraco, né, de lançamento, não tinha muito lançamento, tava período difícil aí do mercado de lançamento, aí eu resolvi trabalhar com terceiros. Entrei numa imobiliária que vieram de lançamento também, então eles tinham uma, uma forma de trabalhar muito similar ao lançamento, porém trabalhando com terceiros, aqui na Zona Oeste de São Paulo também. Então, para quem é de fora de São Paulo, terceiros é o famoso avulso, ousado. Móvel usado, móvel pronto, né? Né? Móveis Cada, prontos. cada mercado tem um nome. E você sai de lançamento, que é um tipo de produto, é um tipo de estratégia para trabalhar com prontos, né? Com revenda. Sim. E você teve um pouco de dificuldade na época ou não? Tive bastante dificuldade por conta dos produtos, né, da captação. Em pouco tempo ali eu entendi que o diferencial do terceiros é a captação, é ter imóvel à disposição para vender. Eh, Até falo isso, né, para os meus corretores hoje, o pessoal que trabalha comigo, que antigamente o cliente ia até a imobiliária, uma imobiliária de terceiro de avulso, e o corretor direcionava o imóvel para ele. Hoje é totalmente ao contrário. O cliente encontra o imóvel na internet e, através desse imóvel, ele faz a conexão ali com o corretor, né? O atendimento chega para o corretor. Então, quanto mais imóvel qualificado a gente tiver, né, um imóvel bom de venda, com valor de mercado, com qualidade de imóvel, melhor seriam os nossos clientes. Então, no começo, fazer as captações, não conhecendo os condomínios, não conhecendo, né, o mercado de terceiro em si, no começo foi bem desafiador, mas, né, na época tinha aquelas listas que vendiam, né, imóveis que tinham à venda, estavam no mercado ali na revenda e tal, e a gente ligava para os clientes, né, para tentar captar, e o foco era colocar imóvel dentro da imobiliária que o cliente vinha na sequência, né. O mercado de lançamento é totalmente ao contrário, né, a gente tem que buscar sempre o cliente, O comprador. o comprador no caso. E para o mercado de terceiro a gente tinha que buscar o imóvel, e aí através do imóvel que a gente recebia os contatos dos clientes, né. E se trabalhava com gestão exclusiva, com exclusividade ou não? Não, não, Não. muito pouco. O objetivo era captar. O objetivo era captar e Pedir ainda autorização para publicar o imóvel e. exato. Até uma estratégia que eles usavam lá, que hoje eu sou totalmente contra, né, e eles falavam assim: "Ah, se a pessoa não deixar você ir lá no imóvel, conhecer, tirar foto, pergunta em qual imobiliária que tá, a gente entra lá, copia as fotos e anuncia aqui". Era volume, não tinha a maioria dos imóveis a gente nem visitava, não conhecia o proprietário. E aí ficava aquele cadastro inchado, né, sem desatualizado, sem um relacionamento com o cliente. Hoje a gente entende que, isso é prejudicial tanto para a imobiliária quanto para o mercado no geral, né. Mas na época era a estratégia que a gente trabalhava, né, e teoricamente estava certo. E aí você fica quanto tempo nessa imobiliária até tomar outra decisão, hein? Eu fiquei mais ou menos até 2013, final de 2012 também, fiquei uns 2, 3 anos nessa imobiliária trabalhando com terceiros. E aprendeu bastante coisa. Aprendi bastante coisa, conheci muito o mercado, né, de terceiro, que é um mercado totalmente diferente, né. Eu brinco até hoje que corretor de lançamento não é corretor, ele é plantonista, ele é tirador de pedido, né, com todo respeito à profissão que eu comecei, nesse segmento, mas o corretor mesmo, né, que faz todo praticamente 3 vendas, né, você tem que vender o imóvel para o cliente, vender o financiamento para o cliente e depois vender a condição de pagamento dele para o proprietário. Então são 3 negociações diferentes. Eu diria que o trabalho do corretor de lançamentos é muito diferente que o trabalho de um corretor que trabalha com imóvel avulso, né? Imóvel de terceiro. Sim, com certeza. Ele não Inclusive a pode, ele não documentação, né. pode, ele não pode ficar esperando o cliente no plantão, porque aí realmente ele é um tirador de pedido. Sim, Agora, eu conheço muito corretor que tem estratégia, que trabalha, que tem volume grande, em lançamento, mas aí ele agrega valor, ele ajuda o cliente a comprar, né? Ele não só sim, vende. sim, E aí sim, realmente ele se faz diferente, porque senão seria muito fácil a incorporadora lançar um site,
e você vai lá, escolhe a unidade, faz o A pagamento. compra. E ninguém até hoje conseguiu fazer um modelo de Autônomo. autônomo não, de digital, 100% Sim, digital. sim, Que você vai lá, escolhe a unidade, faz a reserva, faz um Pix, faz uma transferência, passa o cartão, sei lá. sim. Mas o corretor, em lançamentos ainda, Primordial o atendimento. ainda faz um pouco, faz a diferença. Sim. A diferença do terceiro é que envolve mais etapas, né? No lançamento, a construtora cuida de muita Sim, coisa. com Então, certeza. jurídico, documentação da construtora, né? Você só tem que vender a unidade para o cliente. É claro que muitos corretores se diferenciam nesse atendimento, mas o terceiro, ele depende muito mais do corretor em vários outros aspectos, né? Sim. Análise de documentação, financiamento, muitas vezes o corretor é responsável por várias etapas, né? Acompanhar a vistoria, eh, e a venda só termina na entrega das chaves, né? Com a construtora, às vezes a gente assinou o contrato com a construtora ali, o trabalho do corretor tá encerrado. É claro que um pós-venda é fundamental para um trabalho de qualidade, mas teoricamente, né, assinou o contrato, está resolvido. E do terceiro não. Enquanto a gente não entrega a chave, não tá concluída a negociação, no caso, né? Quando você decide empreender, querer ter a sua própria imobiliária. Em 2013, né, eu pensava já em sair de São Paulo. Você já tinha 5 anos de mercado. Já tinha 5 anos de mercado, já tinha uma certa experiência, apesar de novo ainda, né. Eh, Pensava já em ir para o interior, namorava hoje minha esposa, e ela morava no interior, então visitava ela nos finais de semana, tal, quando dava, e eu via que a rotina era totalmente diferente, até a eficiência de trabalho deles era diferente, porque você chega rápido em qualquer lugar, você consegue, fazer muito mais com o tempo que a gente tem. A E qualidade de vida é outra. qualidade de vida, sem dúvida, é outra. E eu lembro de uma frase que, na época, o meu sócio falou: "Cara, vem pra cá, se não der certo, pelo menos a cerveja é barata". E aí decidi ir pra lá, pra gente inicialmente abrir um mix de uma imobiliária, no caso, né, mas a gente ia atender terceiro e lançamento. Ele já vinha de um braço de lançamento, eu já tinha uma experiência também com lançamento, e alinhado à experiência que eu tinha com atual ali com o terceiro, a gente pensou em montar uma imobiliária, montar uma equipe e tal, e trabalhar com o mercado geral, assim, Então era né. você e quantos sócios? Mais um ou dois? Eu e mais um Mais sócio, um. e na época a gente chegou a montar uma equipe de 10, 12 corretores por aí. Mas E aí o que que aconteceu no meio do caminho? a sociedade se desfez, né, ali No logo no papel é começo. bonito. No papel é bonito. Na verdade não teve nem papel, né, foi só Sim, mas sim, sim, na na ideia a ideia. ideia fica legal. Porque a gente divergia muito de opinião, então ele queria ir mais para lançamento popular, Minha Casa Minha Vida e tal. Eu gostava mais do terceiro, do mercado de terceiro. A equipe ficava dividida, então a gente manteve a amizade, temos amizade até hoje, mas resolvemos cada um seguir o seu caminho. Eu fiquei com a imobiliária, com a estrutura inicial que a gente tinha montado ali, com o nome e tal, site, e continuei trabalhando com o terceiro, e ele abriu um outro braço ali de lançamento, também trabalho com lançamento até hoje, Sim. E, e aí você fica sem sócio, fica sozinho, sem sócio. continua com a equipe ou deu uma reduzida no tamanho Não, da equipe? reduzi totalmente a Reduziu tudo, equipe, trabalhando só eu e minha esposa na época, tá? secretária, né, fazia tudo, fazia foto, tipo, colocava placa, atendia o cliente e tal. E desde então, né, são 11 anos aí de CNPJ com a imobiliária funcionando. E aí eu lembro quando eu te conheci, você era muito. Você falava muito de foto, vídeo, né? Como é que surgiu esse negócio de. Hoje você parou um pouquinho de fazer isso, né? Sim. De. Faço ainda para os meus imóveis, Sim, né, mas mas. não divulgo mais, não falo mais isso para os corretores, né? Uso só na minha imobiliária, treinamento para os corretores. Quando eu trabalhava com terceiro aqui em São Paulo, na Zona Oeste, a gente teve uma reunião com a Viva Real, um treinamento com a Viva Real. Na época, ainda o Lucas Vargas que deu o treinamento, né? Ele. A Viva Real estava começando, era um predinho bem simplesinho aqui na Zona Oeste, eu não lembro, acho que era Motor fechado. Ou na na Consolação. Consolação. Ah, esse era Consolação. simples. Esse era simples. Era um Motor predinho. fechado já era mais bonitinho. Sim, sim. Na Consolação era um predinho mais básico e tal, e
eu lembro que ele falou da importância da qualidade das fotos. Na verdade, todo o treinamento foi voltado para a qualidade dos anúncios. Ele pediu no dia, né, falou da foto, ensinou como tirar foto, falou sobre equipamento e tal. E eu sempre gostei de tecnologia e tudo mais. E no dia até ele falou que todos os anúncios tinham que ter endereço completo, CEP. Os corretores lá que estavam assistindo, né, que são imobiliários locais aqui, quase pular da cadeira, porque é um absurdo colocar endereço em anúncio. Vocês estão querendo pegar meu cliente e tal. Mas nessa reunião me despertou sobre a qualidade das captações. Na imobiliária que a gente trabalhava, era comum você pegar as fotos do site e aí as fotos tudo aleatório, você não conhecia o imóvel e tal. E eu comecei a focar na captação com qualidade, já aqui em São Paulo. Então, falei com a imobiliária, né? Eles participaram do treinamento também. A gente saiu de lá, falou, "Ó, vamos investir no equipamento, vamos fazer, né, fotos melhores, vamos fazer uma captação melhor e tal." E aí eles investiram lá, compraram câmera, compraram, né, os equipamentos para fazer as lentes e tal, próprio para o mercado, né? E a gente começou a fazer captação pedindo para tirar foto, pedindo para visitar o imóvel. Então, desde essa época, eu comecei a me interessar pela fotografia imobiliária, né? Aí fiz diversos cursos, diversas especializações, digamos assim, né, no mercado para cada vez mais melhorar as fotos e tal. E aí, quando eu comecei lá em Suzano, né, trabalhar com Minha Casa Minha Vida no mercado de terceiros, a gente teve um destaque, sim, muito legal, porque a maioria dos corretores faziam os anúncios bem mal feitos, né? Da casa em obra, tal, muito bagunçado e tal. Então a gente Melhorou para hoje ou não? já melhorou bastante. Melhorou bastante. A gente vê assim os concorrentes se preocupando um pouco mais. Ainda não tem, né, tanta preocupação como a gente, né? Não tem tanto cuidado assim, mas do que era antes melhorou 100%. O mercado local, né, as imobiliárias locais, eles estão muito acostumados com o mercado antigo, que a pessoa passava lá e anotava no jornal lá a- os detalhes do imóvel, né? Então era 2Q, uma V, era 2 quartos, uma vaga e tal. Então o mercado é muito antigo, né? O mercado imobiliário é muito antigo. E aí, quando a gente começou a trabalhar com anúncio de qualidade, a gente teve um desempenho muito bom no online. Então, na imobiliária, eu levei um pouco da minha experiência do online, das fotos e do mercado de terceiro. Isso aí deu, sim, um resultado muito legal no início, porque era diferente de praticamente 90% do mercado, né? E na imobiliária que você montou, sempre teve equipe ou você flutuou entre ser só você e ter outros corretores? Não, sempre, maior parte do tempo foi eu, minha esposa, duramente a gente contratou uma secretária, né, um apoio ali e tal. Quando meu filho nasceu, o Vitor, e a minha esposa ficou um pouco mais ausente, né, para cuidar dele e tal, eu senti a necessidade de montar uma equipe. E Ah, então você chegou a aí, trabalhar sem corretores, só você? sem corretores por praticamente 6 anos aí. 6 anos, É, 5 anos por aí. tá. E depois que surgiu a necessidade de colocar equipe, né? A gente foi até bem reticente de colocar equipe no começo, mas não dava para conciliar tudo, né? Então, acabei optando por montar a equipe e aí comecei. Também sem a ideia de encher a imobiliária de corretores, né? Uma equipe inchada. Eu queria corretores que eu conhecia, que eu sabia como trabalhava e tal. Então, fui buscar no mercado pessoas Você que foi selecionar. fui selecionar no mercado, conversei com alguns. Gilmar trabalha comigo até hoje. Na verdade, todos os corretores que entraram na imobiliária só entraram, nunca saíram. Pô, coisa boa. Rotatividade zero. Qual o E. segredo? Oi? Qual o segredo? Rotatividade zero. Ah, não sei, cara. Não tem segredo, na verdade. São amigos, né? São pessoas que eu admiro, que entraram para somar na imobiliária. Todos que entraram lá fui eu que convidei. Então, se algum corretor ligar lá e perguntar se tem vaga, as meninas já são treinadas a falar que não tem e tal. Mas quando eu vejo um corretor que se destaca, eu tento entrar em contato, ofereço, né, para ir lá conhecer o nosso escritório, conhecer um pouco da nosso estilo de trabalho, que é um pouco diferente do padrão. E
Isso aí. Eles gostam de, de Qual estar que é o lá. seu estilo de trabalho que é diferente do padrão? O mercado, como eu disse, né, ainda é muito acostumado aquele estilo de captação lá atrás, né? Coloca qualquer coisa no site, atende o cliente de qualquer jeito. Então, o corretor entra na imobiliária, vai fazer a captação, eu faço questão que ele conheça o imóvel, conheça o proprietário, faça as fotos, eh, olhe a documentação de todos os imóveis que entram na imobiliária, né? Claro que a gente não tem controle 100% de tudo, porque eh, acaba tendo um volume um pouco maior, mas pelo menos a matrícula a gente olha de todos os imóveis, tenta entender se está averbado, se não está. Explico para os corretores a questão de documentação. Então, tem muita venda que o cliente e o corretor descobre problemas de documentação na assinatura do contrato. E a gente tenta evitar isso. Então, antes de levar o cliente para a visita, o corretor já olha se está averbado, se tem dívida de IPTU, se tem dívida de condomínio. Eh, Na verdade, eu faço isso, né, desde quando eu comecei a trabalhar com terceiro, trabalho dessa forma e passei isso para eles trabalharem dessa forma também e tem dado certo. Então, você trabalha com imóveis bons, de qualidade, vai atrair clientes de qualidade também, de potencial, e trabalha menos e ganha mais, né. Agora, comissionamento, tem alguma coisa diferente ou você costuma Eu pago um pouco a mais que o um pouco a mercado, né, mais? um pouco a mais. As imobiliárias têm gerente, tem diretor, um Tem mais gente na tem planilha. mais gente na planilha. A imobiliária, no caso, 50% é comissionamento, então pago ali captação 15% e venda 35%, né, dá 50% para o Chega corretor, até 50. 50%. Se for venda e captação dele é 50. Se não for, o corretor responsável pela captação Aqui em vai São Paulo muita gente paga receber. 10 de captação. É, Você paga um pouco mais ainda paga de um pouco a captação. mais, 15%. Uhum, E a venda também pago 35%, então dá os 50%, né. sim. E E tem corretores melhores de captação ou melhores de vendas ou você treina para que os 2, para que ambos façam as 2 competências? não, ambos fazem Fazem as fazem 2. as 2, mas o que eu exijo deles é que eles tenham foco em um produto ou alguma região, tal, trabalhem nichados, no caso, né. Então, tem corretores que têm um desempenho melhor em casa em condomínio, vai trabalhar com casa em condomínio, outros que têm melhor desempenho com apartamento, por conta do convívio social e Sim. das experiências que ele tem e tal, acaba tendo um resultado melhor com apartamento ou com locação, por exemplo. Então cada um trabalha num nicho, eles não são concorrentes entre si, né? Acabam, claro, um vendendo o casa, outro vendendo apartamento também, que é normal do mercado, mas não são concorrentes entre si. E isso fortalece muito a equipe também, porque quando um precisa de uma informação, o outro tem a informação aberta ali, disponível. Sistema meu também é tudo aberto para os corretores, não tem chave escondida, não tem telefone de proprietário escondido. Isso eh, passa uma transparência da imobiliária para o corretor. Eu confio 100% no trabalho deles e entendo que se eu confio neles, o cliente também vai confiar neles, né? Eles confiam na imobiliária também. É uma via de mão dupla aí. E para quem é de fora de São Paulo, explica qual que é a região que você atua hoje, quanto tempo de São Paulo é? Eh, s a imobiliária fica em Suzano, né? Suzano. Suzano faz parte do Alto Tietê. É Alto Tietê é uma região, uma região no extremo leste, né? extremo leste Depois acabou São Paulo ali, acabou zona leste de São Paulo, começa o Alto Tietê. é outro Então, município, outro município. O Alto Tietê mas é pega 011 também, né? 011 também, mais fácil. Pega as cidades de Itaquaquecetuba, Poá, Suzano. Então você voltou para Itaquá. Voltei para Itaquá. Passo lá em frente ainda, relembro do primeiro plantão que eu fiz lá. Eh, Mogi das Cruzes e Arujá. E eu, depois de um tempo, né, com a equipe montada já, quando eu montei a equipe, eu saí do atendimento e passei a trabalhar com a gestão da imobiliária. Então, deixei de atender como corretor e trabalhei mais focado na gestão da empresa. E aí, depois de um tempo, tava a equipe redondinha ali, trabalhando, todo mundo eh, bem alinhado. Eu resolvi voltar para o mercado para atender de fato. E aí eu decidi não ser concorrente deles na mesma cidade. Comecei a trabalhar focado em casas de condomínio de alto padrão. Então, na minha cidade tem pouca opção, que é a Suzano, mas a gente tem
opções excelentes nas cidades vizinhas, que é Arujá e Mogi das Cruzes. E hoje eu faço um trabalho dedicado a casas de alto padrão em casas de Em condomínio. Arujá e Mogi. Agora, eles não trabalham nessa região, Eles não têm foco nessa região, tá? eles trabalham mais Suzano. Se eles tiverem cliente para atender, claro que eles podem atender, eu vou auxiliá-los e tal, mas o foco deles é atender os clientes de Suzano. Uhum. E eu faço as captações, né, e os atendimentos dos E clientes, aí né. nos condomínios você trabalha tanto com venda da casa quanto do lote? Sim, os condomínios que eu trabalho, a maioria foram vendidos os lotes, né, e é feita a construção independente, né, não é como construtora que faz várias casas iguais e tal. Então tem o mercado de terrenos, né, de lotes, e tem o mercado da casa pronta também, casas usadas, casas novas que pessoas físicas compram o terreno, constroem e colocam à venda no mercado. Então, Então acabo você trabalhando tem o construtor, é um pequeno construtor, pequeno construtor, que é um meu cliente primeiro, né, o primário no caso, vendo o ele terreno para compra, ele constrói e vende, põe para você vender. e põe para eu vender a casa, e aí o cliente compra depois no final, acaba gostando do condomínio, acaba gostando da dinâmica ali da construção, né, do investimento, e aí eu também auxilio ele na compra do terreno, na construção também. E como é que funciona na sua região a questão da exclusividade, da gestão exclusiva? É muito difícil, né, acho que no mercado geral, É, eu acho que não é, teve um lugar que eu não escutei essa resposta. Ah, aqui é exatamente, muito difícil. muito difícil. Eh, poucos construtores aceitam, né, porque o mercado é muito diversificado, eu mesmo atendo muito cliente de São Paulo que quer ir para Mogi, para Arujá. Tem muitos corretores que atendem o cliente que já é da cidade, porque já tem um relacionamento ali na cidade e tal. Então, a maioria dos proprietários, dos construtores, evitam, né, a exclusividade. Se dão exclusividade é por algum motivo ali, alguma venda, alguma performance de vendas, mas a gente percebe que a casa fica por exclusividade ali 6 meses, período curto, e já é encerrado o contrato também. O resultado de visita, de proposta, para o mercado no geral, diminui muito. E quando que você foi morar num desses condomínios, né? Hoje você mora num condomínio? Não, hoje eu moro em Suzano ainda, Hã? mas eu morava em apartamento e de Ah, você mora em tanto casa. agora eu moro em casa, mas Tá. é em Suzano. Mas de tanto eu falar mal de apartamento, eu tive que mudar, senão não estava batendo a realidade com o discurso. Mas, em Suzano ainda, né, já melhorou um pouco o padrão de qualidade, de moradia, de custo-benefício e tal, mas ainda é em Suzano. Em breve vou para um Uma coisa de condomínio que cada eu vendo, vez. uma coisa de cada vez, um passo de cada vez. Agora, esses condomínios têm muita concorrência entre corretores, imobiliários, Tem bastante, corretores. sim. E como que é a questão da parceria, que é uma é algo importante no mercado imobiliário, como é que funciona? O que você pensa sobre essa questão da parceria? Olha, a gente se respeita, né, a maioria dos corretores se respeitam, ou quem a gente percebe que tenta passar a perna em alguém ou tenta trabalhar de uma forma desleal, o próprio mercado vai E tem gente que faz isso lá? tem bastante. Infelizmente, eu acho que o mercado em geral, né, tem maus profissionais. O mercado de alto padrão atrai muito, eh, pelos valores expressivos, né, acaba atraindo bastante esse público também. Mas o mercado ele se autonivela, né, então quem tenta fazer algo de errado fica ali pouco tempo e não tem tanto, né, êxito nas O negociações. mercado pune. Mercado público, com certeza. Os construtores, né, percebem, acabam não passando os imóveis para trabalhar, eh, os clientes veem que a pessoa não tem, né, muita estrutura ali para atender e tal, então seleção natural acaba separando esses maus profissionais do mercado. Sim. E aí, quando é que você faz a primeira missão do padrão? Vamos relembrar, foi São Paulo? Foi São São Paulo, Paulo, missão alto padrão foi em 2021, dezembro de 21. 21, Era fazer 4 anos. 4 anos já, É. faz tempo. E depois 20, aí você fez Miami Eu fiz 24, Miami 24. 24. E um fato importante, né, eu comecei a trabalhar com alto padrão em 2020. Eh, 2021 eu estava 100% focado só no mercado de alto padrão, porém focado em captação, porque eu tinha que ter bastante imóvel captado e tal. E até o final
do ano, eu não tinha nenhuma venda expressiva, assim. Tinha algumas vendas de lotes ali e tal, uma casinha mais barata e tal. Aí eu fiz o Missão Alto Padrão em dezembro e 22, que foi o próximo ano, foi o meu recorde de vendas. Pô, Então, Missão Alto Padrão trouxe boa sorte aí para o não foi mercado. só sorte. Sim, uma experiência boa, um Conheceu evento. gente, Conheci muita gente boa, o aprendeu coisas novas. muitas coisas, muitas experiências, né? Fiquei fascinado com Fazenda Matarazzo, que era Fazenda não, Cidade de Matarazzo. Cidade Matarazzo, que é um ícone, né, do mercado imobiliário e entender que existe um nível de qualidade de acabamento, um nível de qualidade de atendimento ao cliente também. Os meninos lá, o Marcelo e o Flávio, elevou com certeza o nível do atendimento, né, do serviço que eu presto para os meus clientes. E isso trouxe benefícios para o mercado até hoje, para o meu mercado até hoje. E aí você vai para Miami em 24, na missão do Padrão Miami. Miami 24, era sempre quis, né? Sempre te incomoda aí. Quando que vai ter? Quando que vai ter? Não, imagina. Primeiro a gente tentou ir para Nova York, né? Acabei não conseguindo visto a tempo. E aí eu acho que, se eu não me engano, foi remarcado também em Nova York. Não lembro agora. Não, Mas Nova era York, 23. a gente fez Nova York 22 e 23. Eu pretendia ir em 23. E E aí, 24 a gente fez Miami. Esse ano a gente volta para Nova York. legal. O evento de Miami foi muito legal. Quase que eu fiquei para trás lá, perdi o ônibus, né? Fiquei vislumbrado com as casas lá em condomínio também que tem, né? Na verdade são casas de rua, né? Por causa de Mas rua. é a mesma estrutura que a gente tem nos condomínios Sim. daqui. Muita E grade, muro, né? não, Tem zero, nada, né? zero. A sensação de segurança que a gente tem lá, até depois do evento eu fui caminhar sozinho, né? Fui conhecer Você foi no os open house, né? fui conhecer os open No dia houses. livre, de vez se passear, Fui você foi trabalhar. trabalhar. Sim, fui para missão para trabalhar, né? Então, quis aproveitar 100%. Só pisei um pouquinho na areia lá de tênis mesmo e já voltei para conhecer os open houses. Queria conhecer um pouco da estrutura, de como que é feito. A gente vê muito na TV, né? Converso muito com a Daiane, que conheci através do podcast, inclusive. E depois do podcast chamei ela, comecei a trocar mensagem com ela. Ela sempre muito solícita, me ajudou muito. Mas eu queria vivenciar isso na prática, entender como que funciona. E fui a alguns aleatórios, assim, via a plaquinha na rua lá, entrava, Batia, entrava. sem falar inglês. Mas assim, todos os corretores me receberam super bem. Falei que era corretor aqui do Brasil e tal. Queria conhecer, mesmo sabendo que não ia comprar, que eu estava ali para aprender. Todos abriram a porta das casas, todos me receberam muito bem. Eu tenho certeza que se fosse a mesma coisa aqui no Brasil, não seria tão bem recebido como eu fui lá. Ah, por quê? Porque o pessoal tem medo da concorrência, né? Ver alguém estranho entrando, é, não tenha o costume de ajudar, né? E lá Ah, fora, o primeiro cliente do corretor É o é próprio é o corretor. outro corretor. Sim. Inclusive todos, né? Me abriram as portas, pediram para entrar. E sempre o call to action deles é traga o seu cliente Traga o seu aqui, cliente, traga o seu exatamente. cliente, me, me Ele sabe põe. que você tem um cliente, quer dizer, talvez Sim, você não tenha para aquele produto, mas o outro corretor não é um concorrente, é um parceiro de negócio. sim, sim. E aqui o mercado é um pouco mais restrito, né? Eu até cheguei a desenhar alguns open houses e algumas casas aqui, não consegui executar ainda, por conta de agenda, de uma série de fatores, mas ainda pretendo fazer para as casas em condomínio. Nas casas a gente tem uma dificuldade um pouco a mais que é a portaria, né? Então, o proprietário tem que liberar cada uma das visitas, e aí a gente não tem controle de quem chega, quem sai e tal. É um pouco mais complicado, mas a gente está organizando uma dinâmica aí para conseguir fazer o open house aqui também. É, aqui em São Paulo, a gente, pelo menos no mercado de alto padrão, já é mais comum. Você chegou a ir numa open house aqui em São Paulo? Ainda Não, não. Aí você tem que vir para ver, porque tem tanto open house para cliente final, sim, quanto só para corretor. Então abre-se para os parceiros, de repente um dia antes, ou de manhã faz para os parceiros, à tarde para cliente. Pouca gente faz uma para os dois. sim. Lá fora, a gente vê mais isso. Às vezes a mesma open house recebe cliente e E corretor. corretor, sim. Aqui não dá para misturar. Aqui não dá para misturar, senão sai briga, né?
Não, não sai briga, mas alguém vai tentar roubar o cliente de alguém, né? Exatamente. É, né, briga no sentido de que o mercado é muito pequeno, né? E os corretores todos têm o mesmo imóvel. Então, às vezes o cliente entra lá, o outro corretor já atendeu ele em outro produto, e aí vai falar que é ele que levou, e aí começa a discussão ali pela briga pela comissão, né? Então, acho que por isso que lá funciona melhor, porque a exclusividade lá é mais, mais bem trabalhada, assim, né? É respeitada. Bem mais respeitada. E lá tem algo que, infelizmente, a gente não tem aqui. E eu gravei uma vez um podcast com a Daiane e com o Thiago, que é a questão da ética. Sim, O que é certo lá é certo, acabou. Você não pode. Não, pode eu lembro que os infringir. dois falavam, não, mas isso não pode. Lá, se ele faz isso, ele tem a licença cassada. Sim, E aqui não. Aqui você tem um Cresce que tenta regulamentar de alguma forma, mas você tem muita índole do corretor, infelizmente. E aí não é o mercado imobiliário, é o brasileiro. Porque sim, você sim. tem maus profissionais na área médica, na área do Advocacia, direito, vários segmentos. Não sim. é algo exclusivo do Do mercado corretor, imobiliário, é. do corretor. Sim. Mas você tem os corretores complicados de se trabalhar, e a ética passou longe, Sim. e infelizmente a gente vê muito isso no mercado. Né? É, e se falando de alto padrão ainda, o corretor faz a conta, né, da comissão que ele receberia se ele conseguir entrar ali naquela venda, conseguir participar da negociação. Então, a ganância às vezes fala mais alto e a pessoa acaba deixando de lado a honestidade para tentar ganhar essa fatia da comissão, né? E hoje, no seu dia a dia da imobiliária, você tem uma equipe, como você falou, você não concorre com a equipe, você tem a sua área de atuação. E o que você faz para a imobiliária, né? O que a imobiliária hoje faz de divulgação? Qual que é o principal hoje meio para captar tanto o cliente que vai deixar o imóvel para vender, quanto o comprador? O que vocês fazem? Além de tráfego pago, Pago. digital, Na imobiliária em si, a gente usa os meios tradicionais, né, que é placa, placa, anúncio em portal vertical, né, Zap, Real, os portais tradicionais, campanhas, nosso site que tem um resultado legal de visitas diárias, né, de outros clientes e tal, e a carteira do corretor que vai fazer ali o atendimento, né, do cliente, ofertando as opções disponíveis. Hoje a gente trabalha com um CRM bem parrudo no mercado que dá ferramentas para o corretor de perfil de imóvel, perfil de cliente. Então, quando ele atende um cliente ali, o cliente cai na base dele, ele já tem fácil no CRM qual que é o perfil que o cliente procurou e quais os imóveis da nossa carteira atendem aquele perfil. Eu acho que o corretor ele precisa ter ferramentas para conseguir otimizar o atendimento dele, né? Ter fácil ali a vista dele quais os imóveis que tem disponível. Hoje a gente tem uma carteira aí, sei lá, de 300 imóveis. O corretor não vai saber de cabeça todos os imóveis que ele tem de 2 quartos naquele bairro, por aquele 300 mil, por exemplo. Então, o CRM ajuda bastante. E a gente percebe que a maioria dos atendimentos, das vendas, no caso, ele acontece para um imóvel diferente daquele que o cliente entrou. Ele entra por um imóvel, acaba, né, com o trabalho do corretor ali de entender o que o cliente precisa e entender o imóvel que atende o perfil dele, fazer, né, com que o cliente conheça esse imóvel. A gente acaba vendendo muito mais imóveis que o cliente não conhecia, que ele não pesquisou de imediato, por conta do trabalho do corretor e do suporte que a gente tem do CRM também. e hoje a jornada desse cliente entre ele entrar em contato pela primeira vez até a assinatura, em média, você tem mapeado isso, tá? Qual que é o período aí? Em média, para um cliente, né, tá decidido que ele quer comprar, em média 3 meses. 3 meses. 3 meses. Tá ótimo. Então, Sim, 90 dias. para assinatura do contrato, né, visita ali, as primeiras visitas e fechamento de financiamento, assinatura de financiamento, Sim. por exemplo. Hoje a gente tem os processos muito mais digitais, né, digitalizados, então facilitou bastante. Eu era correspondente da Caixa, na época a gente tinha que colocar todos os documentos no malote e levar lá na agência da Caixa Fisicamente. fisicamente. Hoje é feito Tudo tudo de digital. maneira digital, então facilitou muito, né, o processo em si.
E é claro, tem aquele cliente que fica um ano pesquisando, olhando 80 casas, né? Mas, em média, assim, o cliente decidido que tem um perfil estabelecido já sabe o que ele quer, sabe quanto que ele quer pagar e tal. hum, Mais ou menos ali 3 meses. 3 meses. Não, excelente. E quando você entrou no mercado, não tinha todas essas ferramentas que tem hoje. Não, isso Era aí muito a gente mais foi braço. braço e a gente perdia muito atendimento, né? Porque o cliente te ligava ou, sei lá, mandava um cadastro ali no portal no sábado, você ia atender o cliente na segunda, perdia ali 3 dias de atendimento. Nesse meio tempo ali, o cliente já mudou de ideia, já falou com a sogra já indicou um outro corretor, alguma coisa do tipo. Então, no decorrer do tempo, a gente foi eliminando esses gargalos, né? Tentando reduzir o tempo de atendimento para ter mais efetividade também no primeiro contato ali com o cliente. Mas antigamente perdia-se muito cliente, né? Muita oportunidade, né? Tanto de captação de imóvel quanto de cliente também. Agora, essa região que você trabalha hoje é uma região que, no pós-pandemia ou na pandemia, ela cada vez mais ela começou a atingir o público da capital, querendo fazer o caminho que você fez de mudar para o Interior. interior, para uma região próxima de São Paulo. Você está Sim, sem trânsito, você está quanto tempo em São Paulo? uma hora. 1 hora. Uma hora de São Paulo. Você está próximo de São 40 Paulo, minutos, 40 sim, minutos e tal. sim. É E 35 quilômetros por aí. 35 quilômetros. Na pandemia já teve uma mudança muito grande de procura nessa região, né? Sim, nas casas em condomínio que eu trabalho, que são casas, né, que são condomínios que têm uma estrutura de lazer, tem uma estrutura de comércio ao redor ali e tal, que dá um apoio para o cliente, o crescimento foi exponencial na pandemia, porque todo mundo estava fechado dentro de casa, dentro dos apartamentos, não podia descer para a área comum. Então, cresceu, assim, infinitamente o número de procura por imóveis. A gente brinca com os proprietários que na pandemia a gente virou guia turística, né, dentro dos condomínios. Ficava mostrando os condomínios e tal. Muita gente comprou, muita gente, né, com o objetivo de comprar mesmo, e hoje acabaram morando, né, se mudando de fato para o condomínio. E muitos passaram ali um período, viram que o condomínio é muito calmo, muito tranquilo para a rotina de São Paulo e acabam voltando. Mas a maioria que, né, procurava um pouco mais de lazer durante a pandemia ali acabou encontrando nos condomínios e mora nos condomínios até hoje. Até hoje. E Suzano, Mogi, o pessoal gosta mais do que Atibaia ou não? É mais perto, né? É mais perto? É mais perto, tem shopping, né? Da Jean. Atibaia não tem? Atibaia não tem shopping. Atibaia é interior, É né? interior. CDD É, 16, o Jean 12. fala que também Atibaia realmente até hoje vive esse boom de atrair o cliente Sim, da capital, né? Que sim. realmente quer a qualidade de vida. A vantagem de principalmente Arujá e Mogi é que está muito próximo É a da rodovia, proximidade né? A proximidade da da rodovia. capital. Tanto do aeroporto, né, de Guarulhos, que Arujá para o aeroporto de Guarulhos dá 20 minutos. Então a gente tem muitos influencers, muitos artistas que moram em Arujá, porque usam a estrutura do aeroporto para viagens e tal, e tem ali a cidade como é, um refúgio, um lugar confortável. Os condomínios são muito arborizados, tem lagos de pesca, lago, né, de- dentro do condomínio e tal. Então é um lugar muito confortável a 20 minutos da capital. E você tá próximo à praia também, né? Próxima praia. Mogi, ela tá entre, né, a praia e São Paulo. Então, Se desce a Mogi Bertioga, você tá na praia. tá em Bertioga, tá na Riviera, Bertioga. Riviera. É muito fácil o acesso, né? E hoje com o Rodoanel também, até o público do ABC tá procurando a região ali porque tem fácil acesso pelo Rodoanel também. Então, Uhum. tanto para ir para o ABC de volta, né? Hoje para vir para cá eu vim pelo Rodoanel. Eu vim sentido ABC e tal para chegar em São Paulo é até mais fácil. Sim. E aí, falando em questão da equipe, né? Você hoje está com 5 corretores, você comentou? 5 corretores. 5 corretores. Pensa em ampliar ou não? 5 é o número que te Não, atende? cinco é o número que me atende. Eu estava com 3 até 2 semanas atrás. A gente acabou, né, contratando mais 2 corretores agora. Então essa é a equipe ideal para mim, né, no momento. Preciso estruturar esses 2 novos que entraram, esperar que eles vendam primeiro, né? Ensinar eles a rotina, porque eles também vieram de lançamentos. Estão sofrendo um pouquinho no começo ali, porque eu sou bem chato com as fotos e tal.
Eh, Então cada um tem que tirar a sua Cada um colher o seu material. tem que visitar o seu imóvel, fazer a sua captação, visitar o imóvel, conhecer o proprietário, tirar as fotos. Claro, a gente dá um treinamento, equipamento, tudo mais, mas eu tento deixar o corretor treinado para que ele resolva tudo sozinho. Não só a captação, mas todo o processo de venda, até a entrega da chave para o cliente. Uhum. Hoje, 5 corretores é a equipe ideal para mim, pela minha estrutura, né, que eu tenho lá. Depois que eles estiverem todos performando bem, a gente pensa em ampliar. Agora, como é que você divide o seu tempo entre atendimentos a clientes que você possa estar trabalhando, a gestão da imobiliária e a gestão do time? Hoje, a gente consegue fazer muita coisa remoto, né. Então, a minha prioridade é o atendimento aos clientes, aos meus clientes, no caso, tanto captação quanto cliente de venda, né, cliente final e tal. Mas eu sempre tento passar pelo menos uma vez por dia no escritório, conversar com eles, entender como que está cada proposta, ou uma ligação no final do dia, entender como que tá as negociações. Eu gosto de estar ciente do que está acontecendo para orientar eles. Então, eu não vou atender o cliente junto, mas eu vou direcionar. Como eu conheço bem o mercado, às vezes o corretor está com uma dificuldade de encontrar um produto que atenda a necessidade do cliente. E ele vai me falar, ó, tem tal bairro, tem um projeto novo que está saindo lá, passa lá, conversa com o proprietário e tal, com o construtor. Então eu sempre tento estar próximo deles, mesmo não estando fisicamente no escritório diariamente, a rotina toda. Sempre tento estar em contato com eles para orientar. Mas o meu foco, a minha prioridade é as captações dos imóveis e atendimento do cliente final. E falando de tecnologia, você é um cara muito ligado em tecnologia. eh, Qual que é a sua relação hoje com a IA, com inteligência artificial? Como é que você está usando para você, para imobiliário? O que que você tem passado aí para a equipe também? Sim, a gente usa para fazer principalmente os anúncios dos imóveis, né? E hoje eu tenho uma funcionária social media que trata todos os imóveis que entram no site, passa por ela, passa pelo filtro dela. Então, em vez de colocar um anúncio lá no portal, por exemplo, casa com 2 quartos, 2 vagas, ela vai tentar entender com o corretor qual o benefício que essa casa traz para o cliente. E aí a gente tem a dificuldade de fazer o corretor passar para ela, porque ela não enxergou o imóvel, não entende. E aí, com a ajuda da inteligência artificial, a gente monta um anúncio ali que seja atrativo para o cliente, né? Montagem de roteiro de vídeo, montagem de estratégia de venda para a campanha de leads também. Eu acho que a IA tem agregado muito, né, no nosso mercado, não só da geração de textos, mas de organização para a gente conseguir planejamento estratégico para atender os clientes. Eh, a gente consegue extrair um pouco mais, né, de ideias que na nossa cabeça acaba sendo limitado, né? Não, quando você começa a usar a inteligência artificial fora da caixinha, Sim, eu estava em Portugal agora essa semana e eu estava querendo comprar meia para o meu filho. E aí tinha lá uma numeração e eu não sabia a numeração daqui sim. e tal. Então eu joguei lá no chat GPT. Ó, meia tamanho 42 a 46 Europa. Equivale a qual do Brasil? Puta, ele já me dá uma A tabela, já fala tabela, quantos anos ele tem e sim. tal. Eu tava no free shop, fui comprar perfume. E aí eu tava na dúvida de 3 perfumes de uma mesma marca. Aí eu coloquei lá. Assim, é impressionante. Ele te dá a descrição dos perfumes, o tempo de fixação. eh, E aí eu falei, não, eu já tenho tal perfume, eu queria. Não, se você já tem Queria um esse. similar Não, ou oposto e tal. é absurdo. Sim. É realmente. E para o imóvel a gente consegue hoje detalhar informações assim que antigamente era dedução, né? Então eu consigo perguntar, por exemplo, qual seria o perfil ideal para um imóvel de 2 quartos no bairro tal, com tal valor, qual seria o público ideal para esse imóvel, e ele me dá uma lista ali de profissões, de faixa etária, coisas que ou a gente tinha que buscar na nossa base, Levar muito tempo, né? levar muito tempo pesquisando a nossa base para entender qual foi o perfil de cliente que comprou esse imóvel ou que buscou esse imóvel. Eles já têm, né, a IA, no caso, já tem uma base de dados muito vasta e que te dá o resultado em 3 segundos, 5 segundos. Outro dia, a gente estava
fazendo a questão das planilhas, de você fazer upload das planilhas, que até pouco tempo atrás você tinha que ter um plugin, hoje você não precisa mais nada disso. Uhum. Você pode subir, por exemplo, uma planilha de todos os leads gerados Sim. no ano passado. E pedir uma análise para hora, para, sei lá, se você se tem a peça que foi gerada, o anúncio, e ele começa a te dar em poucos segundos, Sim. ele te dá algumas diretrizes. E até Você teria imagens, que ter né? alguém, contratar alguém para analisar isso, um BI, um não sei o quê. Cara, você sobe lá, é impressionante. É rápido, né? E a gente só É, tá no início, né, do que vai sim. chegar a isso. A geração de imagens também tá ficando muito profissional, Também, né? também. Você consegue subir uma foto da fachada do imóvel e pedir 3 variações de anúncios pro Face Ads, por exemplo. E aí pedir para ele criar mais, sei lá, mais 4 com perfis diferentes. Então, o que o designer não te xinga, né, te xingaria se você pedisse, você consegue mandar ele ali, ele é Não, eu até tava vendo, acho educado que com você. semana passada, alguém que, não sei se é o ChatGPT ou outra ferramenta, de você tirar você tirar a marca d'água. Isso Isso aí não pode contar é pro mercado. perigoso no mercado imobiliário, né? O mercado imobiliário não pode contar essas Imagina você coisas, tirar não. a marca d'água. Sim. A gente usa já, né, as ferramentas apropriadas para tirar placa de imóveis, né? Imóveis que a gente faz a captação e já tem placa lá exposta, a gente já usa inteligência artificial para tirar e tira de uma perfeição que antigamente você tinha que ficar ali horas editando uma Tratando, foto, Photoshop. Photoshop, para tirar uma placa de uma imobiliária, um adesivo, numa fachada e Sim. tal. Hoje eles, com 2 cliques ali no Absurdo. Lightroom, no Photoshop, com a utilização da inteligência artificial, tira todas as placas do imóvel, muda a cor da porta, muda Sim. numa velocidade muito rápida, né? Muito bom. Bom, Gabriel, estamos chegando ao final do nosso episódio aqui. Ó, passou rápido. Passou rápido. Foi tranquilo? Quando o papo é bom, o Tá mais tempo calmo passa agora? tanto, tô tranquilo. Podemos ficar mais uma hora aqui? Podemos, tranquilo. Não, temos que fechar aqui o episódio. Quero te agradecer aqui Eu que agradeço. novamente. Foi um prazer aí conhecer mais a sua história, a sua trajetória. Você que está nos assistindo no YouTube, deixe seu comentário, gostou desse episódio, deixa seu like, se inscreva no nosso canal. Importante a gente passar essa mensagem para mais e mais pessoas. Você que está no Spotify também, siga o nosso canal, deixe sua avaliação e toda semana, a partir de agora, toda segunda-feira aí, voltamos já à programação normal. Toda segunda-feira, um episódio novo do Vem Pra Mesa para você. É isso. Valeu, Sérgio. Muito Valeu, obrigado pelo Gabriel. convite. Obrigado. Posso esquecer de mandar um abraço pro Luiz Monteso, do time Imóveis Brasil lá. Vai me cobrar aqui o abraço que eu mandei para ele. Boa. É isso então, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.